Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 3 de julho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora, abra a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, Câmara de Campinas cedia seminário sobre empreendedorismo. Vereadora Mariana Conte realiza debate público sobre a convocação dos trabalhadores aprovados em concurso. Vereador Igor Diego, presidente da Comissão de Cultura, analisa o trabalho realizado no primeiro semestre. E o quadro Giro Ambiental aborda as consequências dos fenômenos climáticos El Niño e Laninha. E você sabia que a cidade de Campinas tem 2 unidades do consultório veterinário móvel? Oferecem atendimento veterinário gratuito para cães e gatos de todas as regiões da cidade. A nossa equipe está hoje na unidade 2, lá no Centro Esportivo Brasil de Oliveira, na Vila Padre Manuel da Nóbrega, e vai nos contar mais sobre o trabalho realizado, a estrutura, quantos atendimentos são realizados por dia, o que o tutor precisa levar para que este atendimento seja realizado. Então, Rúbia, seja bem-vinda e boa tarde. Oi, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, nós estamos aqui na Vila Manuel da Nóbrega, consultório móvel, aqui a postos. Mas olha, eu vou te contar, hoje está atípico, viu? A gente precisa lembrar os tutores de pets aí, que o pessoal está trabalhando e é importante que você traga o seu animalzinho para fazer a microchipagem, para atualizar a carteira de vacina. Eu vou falar com a Monique Arena, sempre parceira nossa, porque, olha, o pessoal do consultório está aqui desde o dia 1º, hoje é dia 3, né? E pouca gente participando. Monique, boa tarde, seja bem-vinda, obrigada mais uma vez por atender a gente. O pessoal precisa ficar atento, porque vocês estão aqui prestando aquele trabalho com excelência, como sempre, né? Boa tarde. Boa tarde, Rúbia, boa tarde a todos. Sim, a gente está aqui disponível para atender a população com seus animais. Né? Então a gente espera vocês sempre nos horários certinhos, só que tá bem devagar, você acompanhou a nossa trajetória. Tá certo. Vamos explicar então para o pessoal qual que é o objetivo, né, desse programa de consultório veterinário móvel. O consultório veterinário móvel, ele atende cães e gatos, tem o maior intuito, né, de conscientização dos cuidados necessários que o tutor precisa ter com esses animais. E também a guarda responsável, a orientação de guarda responsável e o bem-estar animal. Certo. E como é que funciona a questão da microchipagem e por que é importante? A microchipagem é um microchip, é um microcircuito, na verdade, que é introduzido, implantado no dorso do animal e tem o maior intuito de atrelar os dados do tutor ao animal. Com isso, facilita mais o resgate do animal e com uma maneira mais segura e eficaz, né? Importante, né? Agora, as vacinações disponíveis, né? As vacinas, aliás, disponíveis, a importância de a gente manter sempre o nosso pet com a caderneta de vacinação atualizada. Sim, inclusive você sempre traz os seus para a gente manter tudo imunizado bonitinho. A nossa vacina disponível é a V8. A V8 ela é para cão, é importante para a imunização das principais doenças dos cães, né? Que é a cinomose, parvovirose e outras, que a gente tem disponível aqui no consultório com a gente.
É verdade. Olha só, tá vendo? Então, a importância de você trazer o seu animalzinho para fazer a microchipagem, para vacinar. Eu sempre trago Banzé e Priscila, né? Tia Monique já é bem amiga deles. E, gente, olha, se você parar para pensar, quanto é que custa, né, uma vacina para você deixar em ordem animal do seu bichinho de estimação. E aqui você tem essa vacinação gratuita e também a microchipagem. Olha, sempre quando nós viemos para cá para poder fazer link ao vivo, a gente consegue conversar aí com os tutores, né? 2, 3, 4. Hoje, você acredita que a gente conversou apenas com uma pessoa? Então, vamos ouvir o que ela falou, mas a gente lembra aí a importância de trazer o seu animalzinho para poder passar pelo consultório veterinário móvel aqui da Prefeitura de Campinas. Vamos conferir. E essa turminha que você trouxe hoje aqui, quem são? Gente, esse aqui é o Sadam e a Kitara, que tá ali, a irmãozinha dele. São novinhos, né? São, ele tem 3 meses. E qual a importância do consultório móvel para a cidade de Campinas e para nós que somos tutores de pet? É muito, né? É importante, porque senão a gente nem acaba não dando vacina, né? Acaba não conseguindo. A minha outra cachorra, que é a mãe deles também, já tem chip, tudo certinho, tudo gratuito. E eles vão fazer o que aqui hoje? Hoje eles vão tomar vacina. E vai microchipar? Acho que sim, acho que eles estão muito novinhos ainda. Sim, então tá certo. Boa sorte para vocês aí. Obrigada. Viu só, né? A galerinha chegando, né? Todo mundo ali vacinando 2, né? Que coisa mais linda. Claro que eu, né, fui brincar com os cachorrinhos, super saudáveis. E agora ainda mais porque fazendo a vacinação necessária para que eles possam manter a saúde em dia. Agora, Monique, quantos atendimentos são realizados por dia nessa estrutura aqui do consultório móvel? Olha, Rúbia, a gente consegue fazer o atendimento pelo menos até 50 animais por dia em cada unidade, né? Porque aí, só que infelizmente aqui tá bem fraco. Hoje mesmo de manhã foram só 6 atendimentos. É importante a gente avisar o pessoal. Vocês estão aqui, passa o endereço certinho, o horário que vocês estão disponíveis e vão ficar até dia 1º de agosto, né? Isso, até dia 1º de agosto. A gente está aqui na Praça dos Trabalhadores, no Padre Manuel de Nóbrega, né? Vila Padre Manuel de Nóbrega, com a estrutura, né? Nós contemos, né? Nós somos em 3 veterinários, 3 consultórios, então é só chegar, fazer a triagem, trazendo, né, o documento com foto, comprovante de endereço e ser maior de 18 anos. Com isso é por ordem de chegada, porque às vezes está meio cheio, mas é por ordem de chegada, faz a triagem aqui na recepção e é chamado para consulta. Maravilha. Então, é importante, Monique lembrou você da importância da consulta. As crianças eu sei que estão de férias, né? Então, aproveita a galerinha de férias, chama a turminha e fala, ó, vamos vacinar os nossos doguinhos. E aí traz, pessoal, vem pra cá, faz a vacina e sai todo mundo com saúde, gente, porque é importante a saúde animal, porque hoje em dia os animaizinhos ficam dentro de casa, né? E aí é importante ter a saúde tanto da nossa família, né? E também da família pet. Combinado assim? Olha, você pode acessar o site do DPBEA também para ter as informações, né? Você sabe o site, pode falar pra gente? Posso. Ó, o site é o Portal Animal. Só colocar até lá no Google, Portal Animal de Campinas, vai cair direto no do Portal Animal de Campinas nosso. E lá tem disponível as informações do consultório móvel, SAMU Animal, do Castra Móvel e também dos animais de adoções. E é bem dinâmico, assim, o site é bem fácil de mexer. Aí tem disponível lá os locais onde a gente está instalado também. Legal, legal. Eu perguntei para a Monique se ela sabe o site, né? Já pensou que pegadinha? Se você fala que não sabe, mas claro que sabe. Monique, nossa parceira, ó, tem até um brinco de patinha, né? Isso demonstra o amor que ela tem pelos animaizinhos. Monique, obrigada pela sua participação e a gente deseja que as pessoas realmente, né, venham e façam o que está disponível para toda a população, que é a microchipagem e a atualização das vacinas. Isso, a gente está aqui disponível para a população e aguardar os seus animais também, atender, fazer a consulta, a imunização, né, através das vacinas, também microchipagem, que é muito importante. A gente está aqui esperando vocês. Muito obrigada a você também, viu, Rubem? A vocês também, viu? A gente que agradece, obrigada, um ótimo dia. É isso aí, pessoal, olha só. O pessoal está aqui deixa eu ver aqui, Padre Manuel da Nóbrega, tá?
o bairro. Então, já sabe, já é a segunda ou terceira vez que o consultório móvel está nesse local. Então, é no mesmo lugar aqui no bairro. Vem correndo para cá, traz seu petzinho, traz a família, faz aquele incentivo para o amigo também, porque está disponível, é de graça. E, infelizmente, gente, olha, hoje somente 5, né, Monique? Somente 5 atendimentos. Então, a gente espera por você aqui. Vamos lá, levanta daí depois que acabar o nosso Estúdio Câmara. E aí, vem correndo para cá para garantir a saúde do seu doguinho ou do seu gatinho, tá bom? Voltamos ao estúdio com você aí, Gabriel. Tá certo, Rúbia de Oliveira, muito obrigado pelas informações. Agradeço também a Monique Arena, que é veterinária. Boa notícia, então não tem fila, é só chegar então para fazer este atendimento. Vamos com as notícias da metrópole, porque para garantir a segurança hídrica de Campinas, ontem a Prefeitura e a Sanasa anunciaram a construção de um novo manancial para melhorar o abastecimento de água aqui na cidade. Em cerimônia no IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, a Sanasa, a Sociedade de Abastecimento de Água e Esgoto, e a Prefeitura de Campinas lançaram o Sistema Produtor Campinas Jaguari, um novo projeto para garantir a segurança hídrica do município, captando água do Rio Jaguari. Esse novo projeto busca reduzir a dependência do Rio Atibaia, já que atualmente 100% da água de Campinas é captada nesse rio, que faz parte do sistema Cantareira, que abastece também a capital e outras cidades do interior do estado. Os vereadores Igor Diego, Rodrigo da Farmadic, Arnaldo Salvetti e a vereadora Débora Palermo participaram do evento de lançamento, além do presidente da Casa Legislativa Campineira, o vereador Luiz Rossini. Campinas e a região metropolitana vivem numa região de estresse hídrico. Nós estamos com uma disponibilidade hídrica equivalente ao Oriente Médio, que é abaixo daquilo que a ONU preconiza, né? A ONU preconiza que a segurança hídrica se dá com cerca de 450, 500 metros cúbicos por habitante ano. A nossa região, a disponibilidade é cerca de 280 metros cúbicos. Então, isso significa que em momentos de estiagem, a gente pode sofrer com a falta d'água. É óbvio que a água não é só para o abastecimento humano, é também para as indústrias, para a agricultura. E nós já sofremos um problema sério na estiagem de 2014 e 2015. Então, investir num sistema produtor que vai permitir quase que aumentar em 50% a disponibilidade de oferta de água bruta para a cidade é fundamental. Com previsão de conclusão das obras até 2028 e um investimento total de 750 milhões de reais, o novo sistema vai contar com uma unidade de captação nas represas de Pedreira e Amparo, com capacidade de retirar 2.000 litros de água por segundo, estação elevatória, adutora de água, estação de tratamento de água e uma subadutora. Olha, o que muda é que nós passamos a ter mais flexibilidade na gestão da água na cidade e mais uma alternativa, um manancial novo para a cidade de Campinas. Isso é muito importante porque cada vez mais com essas mudanças climáticas que a gente tem passado, nós vamos ter episódios de secas graves ou de inundações. Então, com inundação você corre o risco de perder suas instalações operacionais. Todos nós vimos o que aconteceu em Porto Alegre recentemente. Então, a gente começa a ter mais alternativas, o que dá mais segurança para a gestão da água na cidade de Campinas. O prefeito Dário Saad ressaltou a importância do sistema de abastecimento de Campinas ser independente do sistema que fornece água para a cidade de São Paulo. Com esse novo sistema que nós vamos apresentar hoje, a cidade vai ter um outro ponto de captação muito importante. Nós teremos aí nesse projeto 7 quilômetros de adutoras de água bruta e 16 quilômetros de adutora de água tratada. E a Sanasa já comprou a área para fazer estação de tratamento de água. É um avanço importante para dar segurança hídrica para a cidade de Campinas. Campinas hoje compete no sistema Cantareira com a cidade de São Paulo. A partir do momento que a cidade fizer esse novo ponto de captação, nós teremos aí uma alternativa importante. E mais, é fundamental também para a região metropolitana. Por quê? Numa eventual crise hídrica, a cidade pode buscar água nesse novo sistema e liberar mais água para as cidades da região metropolitana que dependem do Rio Atibaia. Então é um avanço fantástico para a cidade de Campinas,
As represas de Pedreira e Amparo já estão retomando as suas obras e nós já estamos com os projetos de buscar água no rio Jaguari, que é abastecido pelas represas de Pedreira e Amparo. Meio-dia mais 19 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A atualização sobre vacina contra a dengue, Secretaria de Saúde aqui de Campinas já aplicou 14.473 doses da vacina em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Início foi no dia 11 de abril e até segunda-feira, 1º de julho. Os imunizantes continuam disponíveis nos 68 centros de saúde. Não é preciso realizar o agendamento para receber essa dose contra a dengue. Basta levar o documento de identidade com foto e a carteira de vacinação, se tiver. Bom, olha só, o Arraiá da Guardinha de Campinas está arrecadando doações para a realização do bingo na festa julina. Acompanhe aí os itens que você pode doar. Tá chegando a hora, vem aí o Arraiá da Guardinha de Campinas. A gente vai fazer a festa julina da Guardinha, que vai ser no dia 13/7, das 14 às 20 horas. E estão todos convidados. A gente está aqui, acho que justamente para convidar todo o público aí a participar com a gente. Qual a expectativa de uma grande festa? Sim, a gente sempre tem uma expectativa, porque a Guardinha ela é uma instituição muito tradicional aqui da cidade e todas as festas anteriores a gente teve um público muito bacana e foi sempre uma grande alegria poder realizar essa festa. A gente tem desde brincadeiras, bingo, comidas típicas, música boa. O intuito do bingo é levantar fundos para o atendimento dos jovens no programa da instituição. O objetivo é justamente que a gente possa arrecadar fundos a partir da venda, né? Pastel, cachorro-quente, bebidas, das próprias brincadeiras, vai ter brinquedo inflável e o próprio bingo. Então, fazer disso um grande levantamento de fundos para que a gente possa continuar a atender os jovens dentro dos programas da Guardinha. Pois é, até porque, segundo a orientadora profissional da Guardinha, a contribuição aumenta a possibilidade de atendimento desses jovens. Quanto mais nós conseguirmos levantar de fundos, mais a gente tem como investir, né, nesses atendimentos, atendimento psicológico, atendimento a partir de assistência social, atendimento que vai realmente dar um suporte para esse jovem, essas crianças e essas famílias que são atendidas. E atenção, pessoal, as doações podem ser entregues na Guardinha até o dia 5 de julho. Para dúvidas, podem entrar em contato direto na instituição. Para participar da festa, como nosso parceiro, realizando uma doação para a Guardinha, essa doação pode ser desde doação de alimentos, né? Alimentos típicos aí de época de festa julina, assim como também brinquedos, eletros. Então, quem quiser participar como parceiro, né, fazendo essa doação, precisa entrar em contato com a Guardinha. Esse contato pode ser via telefone, pode ser presencialmente, pode ser através das redes sociais e logo a pessoa, né, essa pessoa ou essa organização vai ser direcionada para a área aí de captação de recursos. Pode entrar em contato através do nosso celular, ele é o WhatsApp, tá bom? É o 19 99149 3652. Você vai falar com a Vanessa. E para aqueles que também quiserem doar em espécie, você pode fazer a sua doação de qualquer valor através do Pix da instituição, tá? Eu vou passar aqui para vocês. É o diretoria1@guardinha.org.br. Vou repetir, diretoria1@guardinha.org.br. Faça a sua doação, contribua aí com essa festa e você está convidado. A Associação de Educação do Homem de Amanhã foi fundada em 1939 e reformulada em 1965. Ampliou as possibilidades de formação de jovens com poucos recursos sociais e econômicos.
A Guardinha, ela é uma instituição sem fins lucrativos, é uma ONG que atende a sociedade civil e que presta um serviço a essa sociedade já há mais de 80 anos. Então aqui, além da gente formar jovens aprendizes para iniciar no mercado de trabalho, a gente dá todo um suporte a essas famílias. Tem também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é muito importante para o jovem que está chegando ali muito cru ainda, sem saber como funciona o mercado de trabalho. E tem também a alta complexidade, que vai atender aí a partir das casas-lares e dos nossos abrigos. E eu reforço aqui o pedido, né, para quem está nos acompanhando e puder ajudar então a Guardinha, olha só, para este bingo, né, são muitos alimentos, tem suco de uva integral, eles precisam de 20 litros, chocolate branco para derreter, tem também massa de pastel já cortada, bolo recheado e confeitado, 4 quilos, espeto de carne, frango, linguiça, mussarela, guaraná, carne moída, pernil sem osso, presunto, coca, chocolate. Então você que está nos acompanhando, tem muitos itens, ainda tem brinquedos que você pode doar também para esse bingo. Então a Guardinha está fazendo este pedido para você que está nos acompanhando e puder fazer esta doação, vai ser muito bem-vindo então para essa festa, porque tem muitas pessoas que estão em situação, que estão necessitando então, tá certo? Bom, a gente vai agora com as notícias do Legislativo, porque por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a Câmara Municipal de Campinas sediou um seminário sobre empreendedorismo. O evento teve como objetivo divulgar estratégias e ações práticas para enfrentar os desafios econômicos atuais, proporcionando um espaço de debate, aprendizado e de oportunidades para empreendedores e profissionais da área. Empreendedorismo, desafios e soluções em tempo de crise foi o tema do seminário organizado pela APAC, a Associação de Profissionais de Administração e Consultoria, no plenário da Casa de Leis. O evento foi uma iniciativa do vereador Luiz Cirilo, que tem atuado no Legislativo em favor da causa. Uma dessas atuações, por exemplo, é a Lei da Feira das Profissões, de autoria do vereador, criada em 2010. A Secretaria de Educação, ela tem o papel de promover essa reunião, esses encontros, através de palestras, oficinas, debates, com o estudante, para que ele possa ter acesso às mais diversas atividades profissionais. Quem sabe também, é tudo uma expectativa, né? De despertar naquela criança, talvez uma afinidade com alguma atividade profissional e a partir daí aquela pessoa seguir carreira. Foi esse o objetivo, tentando trazer da iniciativa privada o mesmo molde da iniciativa privada para o poder público. O seminário foi aberto com a palestra do professor e pastor da Igreja Adventista, que coordena dentro do Ministério para Empreendedores, o Advent 7. O empreendedorismo é muito importante, principalmente com relação aos acontecimentos que têm estado diante de nós aqui. A gente teve a pandemia de Covid-19, vocês viram como foi assim letal para o mercado empreendedor. Isso trouxe, né, uma onda, porque quando você fecha um comércio, aí outro é afetado, assim toda uma cadeia, né, de produtividade termina sendo afetada. Então é importante que a gente se una. O Advent 7 tem a finalidade de fortalecer e divulgar empresas, profissionais liberais e autônomos da comunidade. Um dos parceiros da iniciativa é o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E foi através desse projeto que o Fábio começou a empreender há 8 meses. Ele e o irmão montaram em Campinas uma empresa especializada em esquadrias de alumínio. Se você tiver a oportunidade, participe, e tudo que o pastor Jair falou aqui é de graça, não tem custo algum. Que bacana. Sabe? Né? É tudo voltado para que você possa crescer,
tanto na sua vida espiritual como também dentro do seu empreendimento. O evento ainda contou com a presença do administrador da Rádio Novo Tempo. Eu penso que esse é o objetivo de abrir uma empresa, abrir um negócio, de você poder levar até aquela pessoa que talvez não teria acesso àquele produto, àquele serviço, a facilidade de tê-lo. E no caso, eu sou jornalista. Aí vem a pergunta, o que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Porque da mesma forma como uma empresa ela é aberta para facilitar a vida de uma população, de uma comunidade, para ter acesso àquele serviço, àquele negócio, a imprensa, a empresa de comunicação, ela também veio para facilitar a comunicação do empreendedor com a sociedade, com a população. Eu acho que a temática empreendedorismo é uma temática que tem que caminhar junto com oportunidades. E nós temos que trazer realidades do cotidiano, pessoas que têm essa vocação, como o pastor Jair Miranda, de empreender, de passar novos conceitos, de mostrar responsabilidades, direitos, obrigações, garantias. Eu acho que é o papel do poder público de promover essas conversas, promover esses debates, para que possam pessoas terem dela conhecimento. E se de um debate como esse, se uma única pessoa no município de Campinas despertou nela o interesse de procurar alguma entidade que ela tenha mais proximidade, alguma entidade mais próxima da sua residência, já valeu a pena. Por iniciativa da vereadora Mariana Conte, aconteceu no plenarinho aqui da Câmara Municipal um debate público sobre a convocação dos trabalhadores aprovados em concurso. Por iniciativa da vereadora Mariana Conte, foi realizado na Câmara de Campinas o debate público Convoca Já CAPES 2024. Na reunião, foram abordados temas como a demora na convocação dos aprovados em concursos públicos municipais, a valorização e a reposição dos servidores. Quando a gente está discutindo e debatendo a convocação de trabalhadores, de pessoas que passaram nos concursos, isso diz respeito à pessoa que passou no concurso, né? Mas tem um sentido também mais geral, diz respeito ao interesse da população de Campinas pela reposição do seu quadro de funcionários. A gente teve, isso não é de agora, né, que tem essa defasagem, mas principalmente depois da pandemia e com a aprovação da reforma da Previdência, houve uma corrida à aposentadoria, né? Muita gente se aposentou nesse processo e aumentou ainda mais a lacuna que existe no quadro de servidores públicos. Mariana reforçou a importância dos servidores para a execução das políticas públicas e atendimento digno da população. Se os serviços públicos, né, são prioridade para a atenção dos direitos fundamentais, a gente precisa ter pessoas para realizar essa política, e a terceirização, na verdade, tem trazido uma série de consequências para a cidade como um todo, seja por conta da precarização do trabalho, da alta rotatividade, do adoecimento, da gestão pelo medo. São muitos problemas, né? Mas o que mais afeta é a precariedade das condições de trabalho. E para você ter condição de trabalho, você precisa ter um número suficiente de trabalhadores. Porque saúde se faz com pessoas, né? Então, por isso eu quero dizer que acho importante essa movimentação que está acontecendo. Isso diz respeito à vida de cada um de vocês, mas diz respeito também a uma questão urgente na cidade, que é a defesa dos serviços públicos e contra a terceirização, contra a privatização e a defesa dos direitos da população de Campinas. Leonardo é exemplo de um candidato aprovado que aguarda a convocação. No meu caso, eu fiquei em segundo lugar na PCD. Faltam mais 2 pessoas na ampla concorrência para que dê direito a mais um PCD. Tudo bem, estou aguardando. Eu não quero que resolva o meu problema, eu quero que resolva o problema de todo mundo. E o meu problema também particular é porque chamaram a primeira pessoa PCD, e ela pediu exoneração, abrindo uma vaga de PCD
no posto de saúde, o posto de saúde São Bernardo, que ela trabalhava. E simplesmente me falaram que quando a pessoa pede exoneração, já pediu exoneração, não abre uma vaga remanescente no concurso. A vereadora salienta que vai encaminhar as demandas às secretarias competentes. Vamos acionar também o conselho da pessoa com deficiência para que tenha ciência do que está acontecendo. A Comissão Permanente de Administração Pública aqui da Câmara de Campinas realizou a última reunião deste primeiro semestre. Acompanhe como foi. O encontro foi presidido pelo vereador Fernando Mendes e também contou com a participação de 2 membros da comissão, os vereadores Jorge Schneider e Carmo Luiz. Durante a reunião, os parlamentares analisaram e votaram os pareceres de 16 projetos de lei. Entre eles, o projeto de autoria do vereador Zé Carlos, que veda a nomeação de agressores de idosos, crianças e adolescentes para cargos em comissão no âmbito da administração pública direta e indireta no município de Campinas. Projeto que recebeu parecer favorável. Eu pergunto ao vereador Jorge Schneider como vota. Eu acompanho o relator. Pergunto ao vereador Carmo Luiz. Eu também acompanho o relator, senhor presidente. Eu também voto favorável, então, com 3 votos e mais o do relator, está aprovado. Outro projeto de lei que recebeu parecer favorável foi o parecer sugerido em voto separado divergente pelo senhor Carmo Luiz, contrário ao projeto de lei número 68 de 2022, processo número 2355.987, de autoria do senhor Paulo Gaspar, que possibilita a instituição de comitês de resolução de disputas, também denominados Dispute Boards, nos contratos administrativos celebrados pelo município de Campinas. Um voto em separado divergente, contrário ao PLO, eu pergunto como vota o vereador Jorge Schneider. Eu voto junto com o vereador Carmo Luiz, favorável ao voto divergente. Eu também acompanho o relator e até explico. Esse é um projeto que já temos lido há bastante tempo. Todos os contratos hoje aqui no município de Campinas, de longa duração, como parceria público-privado, como recuperação judicial e tantas outras, já existem os verificadores independentes que são automaticamente instituídos, tanto pelo governo como também pelas pessoas envolvidas. Um grande exemplo é agora essa parceria do trem intercidades, que o governo do estado está fazendo, colocando o seu verificador independente, o governo municipal está colocando o seu verificador independente e a empresa que ganhar a licitação, ela tem que colocar o seu verificador independente. Então, eu acredito que seria, eu acho que é válido aqui essa rejeição. Então, eu acompanho o relator e está reprovado o projeto. No final do encontro, os vereadores Schneider e Carmo Luiz fizeram suas considerações. Eu fico feliz de nós termos essa nossa última reunião do semestre, porque nós estamos conseguindo limpar a pauta para que possamos ter no segundo semestre os projetos necessários para as sessões ordinárias. Votamos projetos aí muito importantes para a cidade de Campinas, entre eles aí um acrescento de um 13º, né, no cartão Nutrir. Eu acho que isso, para as pessoas que têm necessidade, é muito importante. Também projetos como a presença de um acompanhante quando a mulher, durante realização de procedimentos em que ela vai ficar dormindo, tem o direito ao acompanhante. Também fizemos aí aprovamos um projeto que institui um cadastro municipal para adoção de animais e dá outras providências que também tem grande importância. Um outro, né, temos vários treinamentos de profissionais para identificar sinais de abuso moral, físico, sexual e exploração sexual infantil dentro das escolas, ou seja, treinar as pessoas. É um projeto da vereadora Débora Palermo. Então, para nós é muito importante, para nós é de grande importância esta comissão. Durante este mês de julho, nós vamos mostrar aqui no Jornal Câmara Notícia um balanço com os presidentes de como foram as reuniões das comissões. Hoje é a vez da de Cultura.
O vereador Igor Diego é o presidente da Comissão de Cultura e fez um balanço sobre as 3 reuniões realizadas no primeiro semestre. Ela se desempenhou bastante para trazer os fazedores de cultura, a sociedade civil organizada. Eu agradeço também a secretária municipal de cultura, que esteve presente em todas as reuniões aqui na casa, e debatemos temas importantes, né, nessas 3 reuniões aqui que nós tivemos, e deu transparência, inclusive, para os recursos que a Secretaria de Cultura está aí prestes a desenvolver esse ano no município de Campinas. A comissão tratou sobre o edital da Política Nacional Aldir Blanc, que destinará para Campinas cerca de R$6.800.000 para os próximos 5 anos. Nós trouxemos também dentro da Comissão de Cultura para discutir junto à secretária municipal as regras do edital, porque é muito importante que a gente consiga utilizar e utilizar com responsabilidade. Existe uma possibilidade que as cidades que conseguir utilizar esses recursos da maneira correta, receber valores ainda mais significativos do que o que nós recebemos aí de 6,8 milhões. E a Comissão de Cultura tem essa responsabilidade de acompanhar e trazer transparência de como será feito a utilização. A Comissão de Cultura debateu sobre responsabilidades e consequências das emendas parlamentares e eventos culturais em Campinas. A gente chamou na 5ª reunião, uma reunião até para instrumentalizar as responsabilidades tanto do vereador quanto, né, do Poder Executivo e também do produtor dos eventos. Mas qual é a responsabilidade do vereador? Qual é a responsabilidade da Secretaria de Cultura? Então, e do produtor. Então, a gente conseguiu trazer para casa um debate onde nós convidamos o Ministério Público. O presidente do colegiado também falou sobre projetos que foram votados no primeiro semestre. O primeiro dele é a proibição de uso de garrafas de vidro. Hoje, a gente tem apenas um decreto que é lançado antes dos eventos, de grande porte, mas é importante que a gente garanta isso dentro da lei para trazer mais segurança nos nossos eventos culturais da cidade de Campinas. E o outro assunto relevante é a isenção de taxas, por exemplo, do alvará, por entidades que propõem a fazer. Muitas dessas entidades, desses fazedores de cultura, ele procura o vereador ou procura a contemplação por um projeto porque ele não tem dinheiro para fazer o evento. Então, a gente não acha interessante que parte desse dinheiro conquistado seja para pagar taxa de alvará. Também fazem parte da comissão os vereadores Paulo Búfalo, Otto Alejandro, Paula Miguel, Marrom Cunha. Os trabalhos voltam no segundo semestre. A comissão volta a partir de agosto, né? A gente tem bastante desafios aí nesse segundo semestre. Já estamos encaminhando alguns temas relevantes com foco na descentralização da utilização do dinheiro público. É importante ressaltar que nunca antes na história de Campinas os recursos chegaram nas pontas, né, através da cultura. A emenda parlamentar foi muito importante para isso também, ajudou bastante, mas é um cenário novo que a comissão está acompanhando de perto e ajudando a construir e fazendo essa escuta entre o cidadão, o legislativo e o executivo. 12h mais 42 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. E olha só, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, recebeu a Miss Campinas Mirim, a Alice de Souza Moreira. Você vê aí a imagem de apenas 6 anos, que estava acompanhada da mãe, a Regiane Souza. E a jovem Alice foi eleita a Miss Mirim em um concurso na cidade, disputado em 3 etapas e que teve 780 candidatas. E agora disputa o Miss São Paulo Team, que está programado para acontecer entre os dias 23 e 24 de novembro deste ano. Então, boa sorte desde já a representante de Campinas, a Alice, que nós estamos vendo nas imagens aí, ao lado do presidente, do vereador Luiz Rossini. 12h mais 43 minutos. Muito se fala sobre as consequências do fenômeno climático El Niño. Mas você sabe o que origina essa anomalia e se devemos esperar por ela com frequência? Para responder essa e outras questões, a nossa equipe convidou a professora de Geografia e Atualidades, a Thaís Formaggio. A partir de agora, é o Giro Ambiental.
E no Giro Ambiental dessa semana a gente vai falar sobre um fenômeno natural que não acontece sempre, mas quando acontece impacta com a vida de todo mundo, que é o El Niño e a Laninha. E para falar mais sobre esse fenômeno, explicar as causas e as consequências, a gente convidou a Thaís Formaggio, que é professora de Geografia e Atualidades. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Thaís. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Thaís, então vamos desmistificar um pouquinho mais, falando sobre o El Niño. Como é que começou esse fenômeno? Quem percebeu esse fenômeno? E por que desse nome, né? Perfeito. Bom, é muito importante, é o que nós sempre tratamos em sala de aula, entender que o El Niño e a Laninha, eles fazem parte de um mesmo fenômeno, tanto atmosférico, tanto oceânico. E eles são anomalias, ou seja, não é normal. Então, existe uma situação normal, onde nós temos uma dinâmica de ventos, e aí vem a situação do El Niño e da Laninha. E como é uma anomalia, os alunos sempre costumam me perguntar se é a cada 2 anos, depois de um El Niño vem sempre uma Laninha, e são perguntas que nós não sabemos responder exatamente porque é um mecanismo complexo. Bom, como aconteceu a primeira vez, quando a galera começou a perceber? O El Niño, ele é um fenômeno que foi percebido principalmente por pescadores na costa do Pacífico, aqui na América do Sul, principalmente no Peru e no Chile, porque eles perceberam que, dado uma época, de tempos em tempos, a água ficava mais aquecida. E como eles perceberam esse fenômeno próximo de dezembro, e o grande evento de dezembro é o Natal, que é o nascimento do menino Jesus, eles deram esse fenômeno de o menino, porque sempre na época do Natal nós tínhamos esse aquecimento. Após uns anos de observação, eles acabaram notando que tinha o contrário, que era quando a água ficava mais gelada e trazia mais peixes. Esse é até um fenômeno legal da biologia, que é quando nós temos água gelada trazendo nutrientes. E aí eles chamaram de uma situação contrária, que é a Laninha, que é quando as águas do Oceano Pacífico, próximo da costa da América do Sul, fica mais gelada. Então, o El Niño é um aquecimento dessas águas e a Laninha é um resfriamento. Foi assim que surgiu o nome, de uma forma curiosa, a partir da observação da população. Então, é interessante como, apesar de ser um tema tratado pela ciência, o quanto afeta o nosso dia a dia, como você bem colocou. É a ciência e o empirismo, né? De observar alguma coisa para levar isso para um laboratório, para estudar mais a fundo, né? E então impactou os peixes e para o clima, para as pessoas que estão mais nas áreas urbanas, como é que elas podem sentir o efeito desse fenômeno, dessa anomalia? Perfeito. Bom, é legal a gente também entender por que que o El Niño e a Laninha acontecem e como afeta as nossas vidas. Vou pensar destacando aqui o Brasil. Porque nós tivemos, no ano de 2023 e no ano de 2024, um chamado Super El Niño. Então, não era nem o El Niño, era um Super El Niño. E, de uma forma muito direta, todo mundo sentiu as consequências, como também as chuvas que aconteceram agora no Sul e geraram aquela situação de uma grande calamidade que estava no finalzinho desse Super El Niño. Vou explicar de uma forma bem didática e interessante, que o El Niño e a Laninha é um fenômeno que tem a ver com o enfraquecimento de uma dinâmica de ventos, chamados de ventos alísios. Quando ocorre o El Niño é porque esses alísios estão fracos e eles não têm força de jogar em direção à Austrália. É bem legal ter um mapa para dar uma olhada nesse fenômeno, aquela água mais aquecida. Como ele não tem força para jogar essa água, o oceano todo fica aquecido. Pensando como uma água quente pode influenciar a atmosfera, é porque se tem água quente, tem evaporação, tem formação de nuvem, tem formação de chuva. Então, em tempos de El Niño, a gente altera a dinâmica da circulação geral, afeta a umidade disponível, então afeta o que é normal. Então, a gente precisa entender o que é a situação normal. Normalmente, nós temos uma chuva bastante intensa na região norte do Brasil, na região amazônica, temos uma seca, né, ali na região, principalmente do semiárido no Nordeste brasileiro, e temos chuvas numa situação normal aqui no Sul, em épocas esperadas. O El Niño bagunça tudo. O El Niño faz com que fique mais seco no norte, diminuindo até mesmo a vazão dos rios. Ele pode aumentar a seca, que já é normal no semiárido,
e ele pode trazer muitas chuvas para o sul, mas chuvas fora do comum. Chuvas torrenciais, que é aquela volumosa, muito rápida, que acaba afetando, por exemplo, a agricultura. Então, nós terminamos o El Niño e vimos essa chuva, mas agora está chegando uma laninha. E com a laninha vai ser o contrário. A gente pode esperar, principalmente para os agricultores do sul e do sudeste, uma seca. No inverno, que nós estamos chegando agora, né? Estamos exatamente nesse período de entrada no inverno, talvez um inverno ainda mais rigoroso, com a ocorrência de geadas. E para o pessoal do norte e do nordeste, mais chuva. Então é sempre legal entender como é um mecanismo que ele vai se alterando e como um é o contrário do outro. Então, é um desequilíbrio no sistema de regulação térmica, uma coisa que poderia resumir dessa forma. Exatamente. O oceano, como ele regula a temperatura, a água é muito importante, né? E o Pacífico é gigante. Então, o que acontece com as águas do Pacífico afeta a dinâmica da temperatura aqui, principalmente na América do Sul, que nós sentimos de uma forma muito direta. E todos os continentes sentem ou mais aqui na América? Sentem sim. Por exemplo, quando nós temos anos de El Niño, a gente consegue perceber que altera até a dinâmica da Ásia. Em anos de El Niño, a Ásia, como esse vento deveria soprar levando água mais quente para a Austrália, a Ásia, a Oceania acaba tendo mais seca. Até mesmo os Estados Unidos podem sentir a diferença devido à dinâmica dos ventos, porque se nós atrapalhamos os ventos, atrapalhamos a formação de nuvens que podem afetar todo o planeta. É muito mais sentido na América do Sul, a gente sente na Ásia e na Oceania, mas até mesmo a América do Norte consegue ter consequências do El Niño e da Laninha. Impacta geral, né? E as Geral. mudanças climáticas têm a ver com esse super El Niño ou não? Olha só, é bem interessante nós entendermos que a Terra ela funciona como um sistema, né? Um sistema perfeito, onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. O El Niño e a Laninha já ocorria antes de nós debatermos sobre, por exemplo, o aquecimento global e mudanças climáticas. Mas se o aquecimento global, ele é a elevação da temperatura média do planeta nas últimas décadas, principalmente, né, nesses últimos séculos, e o El Niño, ele traz água mais quente, o aquecimento global traz água mais quente ainda. Então, é como se já tivesse uma anomalia e as mudanças climáticas intensificassem. Então, nós precisamos entender que as mudanças climáticas e o El Niño e a Laninha não criam nada novo, mas eles alteram a situação que nós estávamos acostumados a viver sem a ação antrópica. Então, nós temos um fenômeno que se sobrepõe, né? É importante entender esse mecanismo sistêmico da Terra. É tudo junto e ao mesmo tempo, né, Thaís? Exatamente, exatamente. E nos afeta, né? Principalmente pela dinâmica urbana, quando nós asfaltamos, então muda aquela relação da natureza, para onde a água vai. Então, uma chuva que era normal acaba virando uma catástrofe devido a essas alterações que nós fazemos no espaço, né? Onde tinha floresta, agora tem asfalto, a dinâmica da evaporação muda. Então, tudo funciona como um grande sistema. E a ação antrópica está acelerando todos esses fenômenos, né? Sim, a ação humana sempre... porque a gente é parte do todo, né? Não existe um meio, na verdade. É tudo um ambiente só, né? Exatamente. A gente chama de biosfera, né? Onde tudo entra numa grande interação. Sim. E aí a gente vai ter que apurar essa expertise para lidar com essas mudanças. Não só resiliência, mas uma capacidade de se reinventar muito grande, né? Enquanto sociedade. Com certeza. Já chegamos num ponto onde toda essa realidade das mudanças climáticas associadas com as anomalias, já é necessário pensarmos exatamente na forma como tem que lidar. Agora é lidar com essas mudanças e não mais imaginar que elas estão acontecendo, né? Agora é uma questão mesmo de pensar a cidade, pensar o nosso planeta para se adaptar a essas mudanças. O primeiro ponto, a partir de agora, é a questão ambiental, né? E depois a gente pensa no resto, no orçamento, porque tem que existir essa sustentabilidade, literalmente, né? Com certeza, é isso mesmo. Thaís, muito obrigada pela sua participação aqui no Giro Ambiental. Eu que agradeço, fico honrada em poder compartilhar, né, espalhar o conhecimento. É sempre uma honra. Muito obrigada. Com certeza foi uma aula aqui sobre o El Niño e a Laninha. Muito obrigada, Thaís. E para você que nos assiste, continue com a gente, que agora é hora daquele giro pelas notícias do Brasil e do mundo.
O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Copabiano, discursou no encerramento da reunião do G20 ocorrida em Manaus, no Amazonas, em junho deste ano. Na ocasião, o Brasil defendeu o uso sustentável da biodiversidade para o desenvolvimento da bioeconomia e a transferência de recursos para quem está na linha de frente da conservação ambiental. Entre os temas discutidos estavam a conservação da natureza e a recuperação da biodiversidade, como florestas e oceanos. Os países avançaram na elaboração de princípios sobre bioeconomia, documento que o grupo entregará ao fim da presidência brasileira do G20. A primeira reunião presencial da iniciativa, realizada em maio em Brasília, abordou principalmente o papel da ciência, tecnologia, inovação e conhecimentos tradicionais para o tema. A última reunião presencial, que ocorrerá em setembro no Rio de Janeiro, tratará da relação entre a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável. Um tubarão que engoliu um golfinho é morto por uma orca. Parece historinha de pescador, mas não é. O tubarão branco de 4,5 metros de comprimento foi encontrado em uma praia de Cabo Oriental, na África do Sul. Um detalhe chamou a atenção. Antes de ter sido abatido por um predador ainda maior, o animal tinha acabado de comer um golfinho. A bióloga marinha Alison Towner relatou que a culpada pela morte do tubarão foi uma orca. Ela chegou à conclusão após a realização de uma necrópsia no animal. Essa foi a primeira vez que se constatou a predação de uma orca sobre um tubarão branco no Cabo Oriental e o 14º caso registrado na África do Sul nos últimos 9 anos. O animal não pôde ser doado para um museu porque teve seus dentes arrancados ilegalmente por caçadores. Outros veterinários que também examinaram o cadáver recuperaram um golfinho que tinha 1,80 metro e estava dentro do seu estômago. O peixe-remo, ou peixe do fim do mundo, é uma espécie incomum cercada de lendas. Seu corpo é longo e achatado e pode chegar a 11 metros de comprimento, lembrando a estrutura de um remo. Por ser um peixe que vive no fundo do oceano, em até 1.000 metros de profundidade, raramente é visto nas superfícies. Quando isso ocorre, desperta medo na população, pois, segundo as lendas, ele prevê terremotos. Aparições recentes do peixe-remo assustaram moradores do Vietnã. Em março, o peixe também foi visto por turistas no México. Por ser raro ver a espécie em camadas mais superficiais do mar, acontecimentos como esses retomam a lenda do peixe do fim do mundo, que costuma aparecer antes de eventos como tsunamis e terremotos. A lenda se popularizou depois do terremoto e tsunami de Fukushima em 2011 no Japão, quando alguns desses peixes foram vistos antes dos fenômenos acontecerem. Logo, os japoneses começaram a acreditar que a captura abundante deste peixe antevê catástrofes avassaladoras. Cientistas alegam que não há evidência científica para a teoria de que os peixe-remo aparecem em torno dos grandes terremotos. Comercialmente, o peixe é descrito como uma espécie sem valor agregado, justamente por viver em águas profundas e devido à má qualidade da carne, que é gelatinosa e considerada não comestível. Um muro na praia. A barreira foi erguida em Maracaípe, região turística e polo de surf e nascedouro de cavalos marinhos. A estrutura construída no Pontal de Maracaípe foi parar na justiça após impasse entre comerciantes, órgãos ambientais e donos de terreno. A praia, que fica na região de Porto de Galinhas, faz parte do famoso balneário de Pernambuco. O muro de troncos de coqueiros foi construído no Pontal de Maracaípe em maio de 2023 e, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, causa danos ao meio ambiente da região. No entanto, uma decisão da Justiça proibiu a Agência Estadual de Meio Ambiente do governo pernambucano de demolir a estrutura. O Pontal é uma área em que o mar se encontra com o estuário do rio Maracaípe, que segue por uma área de mangue. Essa região conta com 2 unidades de conservação estaduais. Ambas são unidades de uso sustentável, o que significa que os territórios podem ser explorados economicamente, desde que preserve a biodiversidade e o ecossistema local.
A contação de histórias é uma prática que envolve a narração de histórias de forma oral ou escrita com o objetivo de entreter, educar ou passar valores morais. A partir de agora, se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão, pessoal, e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre contadora de história, então se liga aí, bora! O profissional ou a profissional está em alta no mercado brasileiro, já que é responsável por criar e contar histórias que muitas vezes cativam e emocionam o público. Pois é, sejam em eventos corporativos, palestras de escola ou até mesmo em livros e filmes. Bom, a capacidade de contar histórias de forma criativa é um diferencial valioso para quem deseja seguir na carreira. Bom, é isso aí. Para a gente entender um pouco mais sobre como funciona a profissão, estou aqui com a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Beleza? Tudo bem. Bom, conta para o pessoal que está em casa, então, para a gente começar a conversa, o que faz exatamente uma contadora de história. Eu acho que a contadora ou contador de histórias tem essa missão de trazer para a cena, trazer para as artes da cena, né, para a arte da presença, as histórias que estão nos livros, enfim, né. Eu acho que é um jeito de estar em cena que tem uma relação muito direta com a plateia, porque diferente de um espetáculo teatral fechado, que o público vai ali para sentar e assistir, apreciar, numa contação de histórias, as crianças e os adultos também, eles são convidados para participar ativamente daquele momento, e viver aquela experiência juntos e juntas, né? Então, acho que é isso. Bom, como é o campo de atuação, palestras, escolas, como que é? A minha formação é em artes cênicas, né? Sou atriz. Eu acho que o caminho do teatro, da dança, das artes cênicas é sempre um bom caminho, um caminho muito consistente para quem quiser seguir nessa profissão, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são ligadas à educação, né? Professoras, enfim, que também trabalham nesse campo, né? E acredito que todas as atividades ligadas às artes da cena são um caminho interessante. Então, um curso técnico de teatro ou uma escola mesmo formal, um ensino superior de artes cênicas, curso técnico de contação de histórias eu sei que também existe. Eu acredito que deva ter também até EAD. E aí eu acho que é sempre importante essa instrumentalização, né, de entender que é uma linguagem que precisa ser explorada e trabalhada para ter uma comunicação efetiva com o público. E onde vocês costumam atuar, onde vocês costumam trabalhar? Com Ideia Coletiva a gente trabalha muito em escolas, então essa função de ir até as crianças, né? O teatro, a arte indo aonde o povo está, né? A gente ainda vive num país que a realidade é cultural e assim ir ao teatro não faz parte do hábito dos brasileiros, né, por diversos motivos. Então a gente ir ao encontro do público é fundamental. Então a gente trabalha muito em escola, ONGs. Como que é, assim, que tipo de histórias vocês contam, vocês chegam numa escola, assim, qual que é a finalidade principal, enfim, para o pessoal entender direitinho em casa? O Instituto Ideia Coletiva, a gente trabalha sempre de uma maneira muito bacana, que é um projeto que envolve muitas frentes. Então, geralmente é algum projeto que tem o lançamento de um livro. Então, são histórias que são temáticas, né? Então, por exemplo, hoje a gente fez uma contação de um livro que chama Contos de Folhas, Sementes e Caules, que são lendas ligadas às plantas brasileiras.
Porque foi um projeto pensado que, sobre o folclore, sobre as histórias folclóricas, já se fala bastante. Então, vamos pegar histórias que tenham a ver com as plantas. Olha só. Pegando por um outro lado, né? Então, aí tem o livro, e aí uma parte desse projeto é fazer a contação de história do livro. E aí a gente, então, leva para a cena essas histórias. E aí tem uma adaptação, a gente vai ver qual história ela é mais encenável, assim, no sentido de ter mais ação, quais histórias pode dar mais jogo com a plateia. Bom, e vocês, por exemplo, costumam também ir aos hospitais? Ou não? É mais escola? Com esses projetos dos que eu participei, não teve nenhum ainda com hospital, mas eu já participei de grupos, que eu sou palhaça, que fazem visitas a hospitais. E pode contar a história em hospital também, principalmente no momento que a pessoa está vivendo lá. Sim, é super interessante, né? Com certeza. E nas escolas também eu acho muito interessante, porque proporciona para as crianças um momento diferente para elas, tanto pela questão da ludicidade, mas quanto como a forma delas poderem se comportar, porque a escola tem uma forma das coisas acontecerem e ali naquele momento ela entende que ela pode se comportar de uma outra forma. Acaba abrindo um pouco mais a cabeça, né? Sim, entender que elas entendem o jogo que eu estabeleço com ela, elas entendem que é uma brincadeira e quais são as regras desse jogo e elas jogam junto. Bom, vamos lá. Como está o mercado, assim, para quem tem interesse de atuar nessa profissão? Tá vendo? Olha lá a Fernanda falando, puxa, que legal, que bacana, show de bola, gostei, quero trabalhar com isso. Como está o mercado? O mercado dá muitas oportunidades. Como é que é isso, Fernanda? Eu acredito que é bem desafiador, porque ser artista nesse país não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? Sobre o nosso trabalho, assim, as pessoas muitas vezes acham que você chega lá, apresenta aquela 1 horinha e o seu trabalho é aquilo. Só que para a gente estar ali em cena aquela horinha, muita coisa aconteceu antes para que isso seja possível, né? Então, é uma questão de batalhar mesmo, assim, e entender que você vai precisar ser muitas outras coisas além de contadora de história. Ô, Fernanda, só para pegar o gancho, para mim já falaram 300 vezes. Puxa vida, você trabalha só 2 minutos por dia, a pessoa vai, liga a televisão, né, vê a matéria 2 minutos, não imagina tem a produção, tem a parte de escrever, tem a parte da edição, então é mais ou menos isso, né? Isso, tem toda uma situação por trás. Claro, a preparação para estar naquele momento, né, no dia mesmo. Como é essa preparação? Conta pra gente, para quem tem interesse, é legal isso também. Eu acho que tem a primeira questão do contato com os lugares onde você vai se apresentar, então tem um trabalho de produção prévia, né, de fazer os contatos, os agendamentos, bater data da agenda de todas as pessoas que fazem parte da equipe, e aí tem o trabalho no dia de ir até o local, montagem de cenário, montagem de som, passa microfone, aquece voz, coloca figurino, passa maquiagem. Então é um trabalho de, por exemplo, da contação que a gente está fazendo agora, 2 horas antes, no mínimo, assim, para tudo ficar pronto no horário certo. E o que é o mais difícil na sua profissão, Fernanda? Qual o principal desafio? Eu acho que um grande desafio é viver dela. Viver, ser a profissão número 1, né? Acho que tem muitos artistas por esse país que têm esse sonho de viver da sua arte, Com certeza, né? Não ser uma segunda renda, né? Isso. Como está essa situação? Está melhorando ou não? Temos muito que avançar ainda. Eu acho que a gente viveu um momento muito desafiador há alguns anos com a questão da pandemia, né? Em que o nosso campo de trabalho foi o primeiro que parou e o último a voltar, né? Então, foram anos bem desafiadores. Eu sinto que, eu acredito, né, que agora tem uma retomada da cultura, né? Mas é uma questão muito estrutural, né? Então, e existem muitas áreas, né, dentro desse tipo de ofício. Então, o trabalho que é o que a gente faz aqui na Ideia Coletiva, que é esse trabalho mais de base, de formação, de ir até onde o público está, de ir nas escolas, eu acho que o desafio é fazer a engrenagem girar e não parar. Não parar, não pode parar, né? Não pode parar, o show não pode parar.
Bom, e para a galera que está acompanhando, né, está assistindo ao quadro Se Liga na Profissão, acompanhando a gente, quais as dicas que você dá para quem quer, de fato, entrar nesse mercado de trabalho, trabalhar como contador de história? Você viu que legal, pessoal, é bem bacana mesmo. Quais as dicas, Fernanda, por favor? Acho que se formar para isso, no sentido de estudo, no sentido de dedicação, né? Assim como qualquer outra profissão, é uma profissão que você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa fazer aulas, né? De teatro, de interpretação. Eu acho que uma dica é entender isso, que quando você é artista, você é um pouco de tudo. Então, que você vai precisar ser produtor, ser figurinista, ser maquiador, ser intérprete, ser ator, ser dançarino. Tem que saber um pouquinho de cada coisa, porque senão não dá. Não... Exato, pra gente sambando e dançando a música conforme ela vai nos dando as notas, né? Então eu acredito que é isso, é muita dedicação. É um ofício que exige muita dedicação, mas também a recompensa no sentido de você acreditar no que você faz, né? E você saber que proporcionar, nem que seja alguns minutos de alegria na vida das pessoas, assim, claro, de trazer para elas um momento de alívio, um momento de alegria, assim, compensa muito. Bom, vamos lá então, Fernanda, para a gente encerrar, qual a história mais legal que você lembra, assim, que você contou como contadora de história, enfim, uma história impactante, que você até, imagino que deva ter se emocionado em algumas. Qual a mais legal, assim, aquela que você não esquece, é a preferida? Eu gosto muito de uma história que foi a Cora que escreveu, que é da Jurema, que conta a história da Jurema e tem essa... Ela é a primeira mulher guerreira das aldeias, então tem essa coisa da mulher, a mulher como protagonista de uma história, né? E ela nesse lugar de alguém que está ali... dona de si, né? E uma história que eu vou contar ainda nos próximos projetos. Passa em primeira mão pra gente aí. Que também é uma história escrita pela Cora, que me pega pessoalmente, assim, pela minha vida, que é a história de uma menininha com a sua cachorrinha. E é uma cachorrinha que foi adotada e ela passa a vida com a cachorrinha. Então, acho que é uma história legal de se contar para as crianças. Boa, fiquei curioso, hein? Bonitinha a história. Depois quero saber dessa história, tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado, viu, Obrigada Fernanda? a você. Bom, é isso aí, pessoal. Já sabe, né? Se liga na profissão. Tchau! Sem mudanças no tempo, então amanhã, quinta-feira, segue o sol aparecendo durante todo o dia, com pouca nebulosidade e nada de previsão de chuva. A temperatura sobe um pouco em relação a hoje, então amanhã nós teremos mínima de 14 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, por iniciativa do deputado federal e ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, aconteceu agora há pouco, em Brasília, uma solenidade em homenagem aos 250 anos de Campinas, que hoje tem papel estratégico no desenvolvimento do estado, com as indústrias, os serviços, geração de tecnologia. É uma cidade que se consolidou aí com importante entrocamento rodoviário, tem o aeroporto internacional de Viracopos. Nesta solenidade estiveram presentes muitas autoridades, reitores de universidades, da Unicamp, da PUC Campinas, vereadores estiveram presentes, além, claro, do prefeito da cidade, Dário Saad, o deputado federal Jonas Donizete e o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Vamos acompanhar então. Quase que a gente pode dizer que aqui também se instala uma reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, dada a nossa representatividade. Vereador Carlinhos Camelô, vereador Otto Alejandro, vereador Marrom Cunha, vereador Edson Ribeiro,
vereador Jair da Farmácia, vereador Edivaldo Cabelo, vereador Paulo Haddad, vereador Permínio Monteiro, vereador Zé Carlos, vereador Igor Diego, vereador Felipe Marquesi e vereador Marcelo da Farmácia. Essa reunião solene que homenageia 250 anos da nossa cidade não poderia ter um lugar do ponto de vista simbólico melhor para ser realizada do que aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília. A história do Brasil conta com a participação de Campinas desde sempre, mas nós temos políticos campineiros que lutaram e ajudaram na construção do nosso país desde a época do Império. Eu quero, nesses 250 anos de Campinas, dizer que há mais de 50 Campinas faz parte da minha vida. E nós denominamos Campinas a capital da ciência, tecnologia e inovação, porque Campinas tem essa vocação. E cada um dos senhores e das senhoras ajudaram a construir essa história. E aí eu cheguei aqui já apaixonado por essa cidade que há 250 anos está à frente do seu tempo. Que há 250 anos faz história na cultura com Carlos Gomes, faz história na pesquisa com o Instituto Agronômico de Campinas, que foi inaugurado por Dom Pedro II, e que faz história hoje com o reconhecimento que a cidade tem de ser uma cidade da ciência, da tecnologia e da inovação. E é uma cidade que tem características que sem dúvida são marcantes. É uma cidade democrática, uma cidade acolhedora, que me acolheu há 42 anos atrás e me deu a oportunidade de ser prefeito. Está então a solenidade na Câmara dos Deputados em homenagem aos 250 anos de Campinas, que será comemorado no dia 14 de julho. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu tenho um convite a fazer a você, porque você já está vendo aqui a Mina Abreu nos nossos estúdios, porque coladinho aqui com o nosso telejornal tem um Estúdio Câmara. Na segunda-feira teve a apresentação do André Aranhas, trazendo curiosidades, informações da cidade de Campinas. Ontem, a apresentação da Rúbia de Oliveira sobre autocuidado, sobre a importância dos exercícios físicos. E hoje, a apresentação e o comando é da Mina Abreu, que vai falar sobre liderança, sobre comportamento e atitude. Seja bem-vinda, boa tarde e boa sorte desde já, Mina. Boa tarde, Gabriel, muito obrigada. É o seguinte, hoje a gente vai falar justamente sobre a geração Z. Você sabe de qual geração você é, Gabriel? Eu acredito que da Z, sou de 91. Será? Vamos ver? Ixi, vamos deixar para o programa. Vamos deixar para o programa e a gente vai falar justamente qual é o posicionamento dessa geração no mercado de trabalho. Será que eles querem tanto ser líderes ou não? Será que tem choque de gerações, então, no mercado de trabalho? Comportamento fora da empresa, será que isso também contribui para este olhar dos líderes? Bom, tem muitos assuntos para poder abordar. Já, então, com a Mina Abreu. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente encerra por aqui o jornal. Nos vemos amanhã a partir do meio-dia. Intervalo rápido para a gente poder fazer aquela troca aqui no estúdio. E já você fica com o Estúdio Câmara.